Bora lá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um áudio que eu recebi de um colaborador meu, que ele me perguntou: Grilão, como é que você consegue ficar no seu 100% todos os dias? Né? E aí falou que ele estava passando por um período de instabilidade, que ele não estava conseguindo produzir tudo quanto ele gostaria, que às vezes que ele tinha um sentimento interno, sabe? Que não conseguia fazer as coisas mesmo sabendo que deveria fazer, e ele me perguntou como que eu conseguia fazer isso. E aí eu vou contar um pouquinho do áudio que eu falei para ele, né, da minha resposta para ele, do que eu faço, como eu faço. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente devia pensar é que, às vezes, quem olha de fora, parece que a gente está todo dia dando o nosso 100%, que está todo dia engajado, que está todo dia bom. E a primeira coisa que eu gostaria de começar aqui dizendo que não tem como ficar todo dia no seu 100%. Isso não existe. Essa galera que, vou tomar banho gelado, vou água com limão de manhã, não sei o que. Não é isso. Mas o que eu quero te passar nesse vídeo aqui são algumas práticas e algumas coisas que eu aplico no meu dia para que eu consiga, e aqui esse é um primeiro ponto, que eu consiga manter meus 88% todo dia, fico ali entre 80% e 88% todo dia. Para quem olha de fora, parece que eu estou no meu 100% todo dia. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, sobre o que eu respondi nesse áudio para ele, né? Sobre, cara, eu faço assim, faço desse jeito, faço outro jeito, mas eu comecei o meu áudio com ele justamente falando sobre isso, que não existe 100% todo dia, a gente é humano. E aí eu vou ler até uma frase desse livro aqui, que, cara, é um livro muito bom, Sociedade do Cansaço. Não vou tentar falar o nome desse autor aqui, que eu não vou conseguir de jeito nenhum, mas essa aqui, ó, tá vendo? Pra ler. Esse cara aqui é um livro difícil de ler, tá? Eu perco vários minutos na mesma página, mas é um livro que me tirou dessa coisa do desempenho, acordar de manhã, banho gelado, água com limão, mel, vamos lá, vamos fazer isso aqui, para aceitar uma coisa que é natural da vida, tá? E aí eu vou começar lendo essa parte aqui, ó. Escreve Nietzsche. É Nietzsche, né? Me perdoe aqui a pronúncia, inclusive, tá? Aliás, se você é o primeiro vídeo que você está vendo meu, desculpa o cenário, tá? Eu tô aqui no quarto da minha filha, porque meu escritório está lá em reforma, eu estou no processo de mudança ainda, eu me mudei com a obra já não finalizada, né? Com a obra não pronta ainda, e também isso tem a ver, inclusive, com o título desse vídeo, que é, cara, faz. Não precisa estar pronto, não precisa estar perfeito, não precisa estar 100%. Tá habitável, dá para morar? Então vamos embora, vamos nessa. Voltando aqui, depois me corrija aqui se eu tiver feito a pronúncia errada, tá, do Nietzsche. Mas a frase é o seguinte, né, o trecho do livro. Aos ativos falta usualmente a atividade superior, e nesse sentido eles são preguiçosos. Os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. Os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. Há diversos tipos de atividade. A atividade que segue a estupidez da mecânica é pobre em interrupções. E aí ele traz uma parada que é muito boa, que é o seguinte, ó, a máquina não pode fazer pausa. Apesar de todo o seu desempenho computacional, o computador é burro, na medida que lhe falta a capacidade de hesitar. E aí, o que eu tiro disso aqui, né? Esse é um dos primeiros pontos do livro. O computador, ele não para. Ele está no 100% dele todo dia. E ainda assim ele é burro, porque ele precisa dos nossos comandos, né? Ele precisa de alguém que pare, descanse, pense. E a gente está nessa sociedade do acordar 4:30 da manhã, vamos lá, vamos fazer não sei o que, e a gente dá pouca importância para os nossos intervalos de descanso. E esse foi um dos primeiros pontos que eu comentei com esse meu colaborador, que é, cara, você está tentando pegar uma atividade e fazer ela de ponta a ponta numa atividade que demora 8 horas sem parar. Não tem como. Você precisa fazer pequenas pausas para continuar a ser produtivo. Não adianta. Eu estava assistindo, inclusive, essa semana, uma série muito boa da Globoplay, que é Nos Tempos do Bad Boy, 1995. Falando desse ano, um ano muito bom. Um ano muito bom pro meu time, no caso, né? Sou tricolor, ganhou do Flamengo a final do Campeonato Carioca, mas que o Romário num treino, ele desmaia, né? E aí ele conta que provavelmente foi o corpo dele apagando, porque ele
vivia na noite, não dormia, aí ia treinar. Noite, não dormia, ia treinar. O dia não dormia, agora o corpo falou, buf. E é mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo também. Isso estava acontecendo com ele. Ele estava dormindo pouco, estava querendo fazer muita coisa, e aí não dava essa conta. E aí foi muito engraçado porque ele me perguntou assim, Márcio, o que você toma para conseguir fazer as coisas do jeito que você faz? O que você anda tomando aí? Quais são as suas coisas? E aí eu falei para ele que eu tomo, ó. E esse é um dos primeiros fatores. A gente só faz uma coisa quando a gente precisa. E aí tem vários níveis de precisa, né? Mas se depender, a sua vida depender de você fazer algo, você vai fazer. Se você não... Uma vez eu tive que atravessar uma ponte, eu morro de medo. Era uma ponte estaiada, assim, que se caísse você morria. Eu tive que atravessar essa ponte, porque a outra opção, eu estava numa trilha, né, de 8 dias, a outra opção era ficar lá, morar lá, sem comida, ter que aprender a caçar, não sei o que, eu não sou muito bom nisso, eu ia morrer, então eu tive que atravessar. Então quando a gente precisa, esse é um dos primeiros fatos, a gente faz. Ele está em 2 operações, né? Eu trabalho em 2 operações, ele está fazendo um trabalho muito bom numa outra operação, eu puxei ele por outra também. E aí ficou um volume de trabalho realmente muito grande. A minha luz principal aqui acabou a bateria, eu vou continuar sem a luz mesmo, tá? Depois eu devia estar aí, ó, tá descansando ela, mas eu vou continuar sem ela mesmo. Acho que eu só vou ver se eu ligo uma outra aqui, deixa eu ver se funciona essa aqui. Pronto, não vai ficar tão bom assim, mas não é sobre a estética do vídeo, mas sobre o que ele tem aqui, tá? E aí, onde eu estava mesmo, lembrei, ele estava com um volume de trabalho muito grande. E aí, falei com ele, cara, você vai precisar contratar uma outra pessoa. Eu já fiz isso para o desenvolvimento dele, para ele conseguir se desenvolver agora também como gestor. Ele já sabe fazer muito bem a atividade dele e para ele crescer, passar para um outro patamar, ele vai precisar ser gestor. E aí vem um grande problema, que é você passa a depender de pessoas. E aí ele me perguntou também, Grilo, como é que você faz para contratar pessoas? Mesmo princípio das nossas atividades que a gente só faz. Você precisa procurar quem precisa. O Flávio Augusto já fala muito disso, né? Na hora de contratar, contrate alguém que tenha fome. Nada mais é que alguém que precisa daquilo ali, porque aí o cara vai fazer. Ele vai fazer. A mesma coisa que acontece com a gente vai fazer quando a gente precisa. Esse é um dos primeiros pontos, né? E aí, beleza, a gente precisa. Tranquilo. Qual é o próximo passo? Ter uma agenda. Ter uma agenda e respeitar essa agenda. Tem uma outra lei que eu não lembro qual é o nome dela, mas é que o trabalho vai se estender ao longo de todo o tempo que você tem. Você vai despender para ele. Se você tem um trabalho que duraria normalmente meia hora, mas você tem 1 hora para fazer, fica tranquilo. O trabalho vai ocupar 1 hora. Você vai conseguir fazer ele ocupar 1 hora. Muito por procrastinação e muito também por você saber que você pode burilar mais aqui, fazer aquilo ali, e você vai ocupar esse tempo todo. Por isso tem um livro, 1 ano e 12 semanas, que ele fala sobre essa parte de que normalmente as pessoas fazem tudo quando está no final. Né? Então, lá faltando, quem nunca estudou para uma prova, às vezes acordava de manhã, a prova era às 8, você acordava às 6h30 para estudar ali, ou seja, no último momento, porque as pessoas sempre fazem tudo no último momento. Ele traz muito bem, recomendo a leitura, além desse livro aqui, né, A Sociedade do Cansaço, recomendo muito 1 ano e 12 semanas. E ele fala sobre isso. Então, o que faz? E aqui já é uma coisa minha, tá? Perigo meu, que eu boto tudo na agenda. Se você perguntar para todo mundo de gestão, de produtividade, não sei o quê, fala assim, não, na agenda você só pode botar coisas que tem horário. Não, eu boto inclusive atividades que não tem um horário certo. Exemplo, cara, eu preciso fazer eu trabalho com marketing, né? Então preciso fazer uma copy, escrever um e-mail para mandar para XPTO. Tá lá na minha agenda. Se eu sei que eu demoro 1h30, eu vou e dou uma reduzida, boto 1h20, 1h15, eu me forço a fazer mais rápido. Aquilo aí está na minha agenda. A agenda é meu chefe. Acabou, se está lá, eu vou fazer. Se não está, dificilmente eu vou fazer. Tá? Então esse é um outro ponto. Agenda. Tenha a agenda, coloque tudo na sua agenda. Testa, vê se esse modelo é para você, se cabe para você esse modelo, tá? Pode não caber.
tá? Eu sei que para algumas pessoas isso causa ansiedade, então, de novo, tudo que eu vou falar aqui é o que funciona para mim. Eu recomendo que você teste pelo menos 2 semanas e vê se é para você ou se faz com adaptação. Por exemplo, esse modelo de agenda é adaptado de outros modelos que falam para botar só no horário, para separar agora eu não lembro qual é o método que fala para você separar 3 slots de tempo, então um trabalho profundo, um trabalho mais superficial e um outro de descanso. Eu peguei muito disso aqui e fui dividindo em trabalho profundo, então tudo que eu boto ali, só que eu já boto o trabalho em si. Lá ele fala para não fazer isso, eu já boto o trabalho em si. Tá? Então tem agenda. Olhando minha cola aqui, outro ponto, que foi até o que eu respondi para ele no áudio, que é: tenha intervalos de descanso. Seja 10, 5 minutos, por aí, que aí vem do Pomodoro, né? Da técnica Pomodoro. Você vai, trabalha um pouquinho, descansa um pouquinho, trabalha um pouquinho, descansa um pouquinho. Parece que você está perdendo tempo, mas não. Quando você fica ali sentado 3 horas macetando o negócio, você vai perdendo performance, Às vezes quando você levanta, vai tomar um café, vai fazer uma coisa durante 5 minutinhos, quando você volta melhor. E aí o ponto importante é: o descanso, ele não precisa ser aqui um descanso que é ficar parado. Não é isso. No descanso não é o descanso ficar parado, é de fazer o completo oposto do que você estava fazendo. Exemplo, se você está trabalhando no computador, seu descanso não vai ser olhando o celular. Seu descanso vai ser sem tela. Vai caminhar, vai beber uma água, vai ler uma revista, ler um livro, é sem tela. Assim como, para ficar mais evidente, se você está correndo durante 3 horas, né? Eu sei que a gente dificilmente vai acontecer isso, alguém está correndo 3 horas, mas só para elucidar bem o que eu estou querendo fazer se você está correndo 3 horas, aí sim o seu descanso é ficar parado. Se você está parado durante 3 horas, o seu descanso é correr, que seja 10 minutos, entendeu? Então, para ficar claro, é o completo oposto, tá? E aí, outro ponto que ele me trouxe também, que ele parece que ele falou para mim: cara, eu tô sem atenção. A minha atenção está muito baixa. Eu fico aqui, não consigo ficar fazendo uma coisa por mais de 10, 15 minutos, eu já me desfoco. O que eu comecei a fazer na minha vida, tá? E que melhorou muito. Eu comecei elegendo terça-feira sem telefone. Nada, mas é sem telefone mesmo. Sem Instagram, sem WhatsApp, sem nada. E ele fala: mas como é que você se comunica com as pessoas, Grilo? Eu vou no WhatsApp Web em períodos certos do dia. Então, avisei o meu time todo: gente, é minha terça sem celular. Eu pego o celular, boto dentro de uma gaveta, embaixo das roupas, para ter dificuldade, tá? Você bota lá, não sei o que. Já tentei fazer isso, às vezes você esquece, quando você tá com ele na mão, você fala: ih, caraca, lembrei que hoje era o sem telefone, só que você já pegou. Então, eu boto bem difícil mesmo para não lembrar, cara. Melhor coisa, tanto que hoje eu já faço isso 3 vezes na semana. Faço terça, quarta e quinta. E aviso para todo mundo: vocês querem falar comigo? São esses intervalos aqui. Não sei, cara. Minha esposa está em casa, meus filhos estão em casa. São as minhas emergências. O resto dá para esperar nos meus intervalos que eu vou olhar no WhatsApp Web. Cara, isso melhorou a minha atenção demais. A ansiedade de estar toda hora tendo que verificar se tem mensagem, não sei o que. Tá todo mundo sabendo, todo mundo sabe, tá tudo certo. Tá? Cara, essas são as principais coisas que eu faço. Eu vejo se eu estou fazendo aquilo ali porque eu realmente preciso fazer, porque senão vai ser muito difícil de eu fazer. Eu controlo, boto tudo na minha agenda e sigo ela como a minha chefe, tá? E um outro ponto também que eu acho que eu não falei, que foi que eu divido meu dia em 4. Manhã, início da tarde e noite. Se eu falhar em alguma coisa aqui, eu sei que eu posso recomeçar do zero daqui. Porque sabe quando você está comendo uma dieta e você fala: agora que eu já errei meu café da manhã, eu vou errar no meu almoço, vou errar no meu lanche, vou errar na minha janta, vou errar tudo? Não, cara, você errou o café da manhã, beleza? Zerou. Acerta no lanche, acerta no almoço, acerta na janta. É a mesma coisa que eu faço com o dia. Se eu errei aqui, eu vou e remanejo para cá e aí começo do zero de novo. E aí que eu faço? As minhas atividades mais importantes, elas estão sempre no início do dia. E as menos importantes no final. E aí eu vou empurrando tudo. É como se, cara, eu falei na manhã, pum, eu boto pra cá. Eu falei, né,
tá, eu vou botando e eu vou fazer a mais importante do dia, e no dia seguinte, aquela que era menos importante do dia, provavelmente é mais importante do outro dia. Mas eu tô sempre seguindo a minha agenda. E ponto importante, eu não acerto tudo 100%, mas eu dificilmente fico abaixo dos meus 80%. Dificilmente. E aí quem tá olhando de fora, como esse meu colaborador, parece que eu tô dando meu 100% sempre. Só porque eu sou constante. E porque eu faço? Porque eu preciso. Tem aqui, ó. Aqui minha. Desse lado aqui que tá espelhado aqui a tela que eu tô vendo. Tem filho para sustentar. Então eu preciso. Quando você não precisa, é muito difícil. Então, resumindo, ó, você precisa fazer algo porque você precisa, né? Senão dificilmente você vai conseguir fazer. Tem a sua agenda, divida a agenda em blocos, bote tudo lá, testa esse meu modelo de agenda. Depois de 2 semanas que você vai dizer se funciona ou não, faça suas adaptações. Você precisa de intervalos, né? Não adianta ficar sentado 200 anos, tem intervalos, 5 minutos, vai tomar um café, vai tomar algo de atividade oposta do que você está fazendo, e você precisa tomar, ó, tá? E aí o que eu falei com ele é que o segundo passo, depois de você estar tomando, toma um café sem açúcar. Para mim funciona também. Então primeiro você toma nu, segundo você toma café. Tá? Para mim funciona muito. Eu tomo café, cara, 1h30 depois eu tô muito produtivo. Se para você não funciona, aí você vai tentando algum gatilho que faça você despertar. Eu tenho um outro ponto também, que é sobre a frase. Eu tenho uma frase de segurança minha. Quando eu tava numa dieta pesadíssima e eu tava com vontade de comer alguma coisa, eu sempre falava pra mim assim, vontade é coisa que dá e passa. Vontade é coisa que dá e passa. E aí eu tinha essa pequena vitória. E aí quando eu tava com vontade de comer doce, eu falava, vontade que dá e passa. Eu lembrava do sentimento que eu tinha depois, no sentimento de, pô, eu tô grato aqui porque eu não comi aquilo, eu venci. E aí esse sentimento já me dava na hora que eu falava, depois de um tempo. Vontade de coisa que dá e passa. Qual é a minha frase agora para quando eu não quero fazer uma coisa? Eu até esqueci de falar isso com ele no áudio. Eu vou depois falar isso para ele, que é, eu vou fazer só dessa vez. Só dessa vez. Puta, tô muito cansado, não sei o que. Eu vou lá fazer só dessa vez. E aí, sento e faço. Por quê? A principal dificuldade é você começar a fazer. Depois que você começa, você vai tranquilo. Mas sentar para começar a fazer, às vezes você tá cansado de novo. Pai de 2 crianças aqui, então tô gravando esse vídeo aqui, é um sábado, 10:50. Eu não tava afim de fazer. Mas eu falei, cara, eu vou fazer só dessa vez. E aí tô aqui, fiz o vídeo, a luz acabou de novo, imperfeito, o vídeo tá aqui, podia estar muito melhor, mas ele tá feito. Eu fiz o meu 80%. Não é o melhor roteiro, não tô na melhor iluminação, não tô no meu melhor cenário, mas eu considero que é um bom assunto, né? Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dica, inclusive, eu tô fazendo isso aqui e deu muito certo, eu comecei a fazer mais. Cara, eu adoro ideia nova para adaptar aqui na minha rotina, para ver se cabe. Eu vou testar, depois até eu volto e conto. Cara, valeu, obrigado, deu muito certo. Ou não deu certo, pô, eu adaptei dessa forma aqui, a gente troca. Esse canal, ele serve muito para mim desenvolver com isso aqui, ó, com fala. Para eu conseguir concatenar melhor as ideias. Perdão. Para eu conseguir me desenvolver como um comunicador. Eu já, hoje é dia 27, dia 2 de janeiro, eu acho, dia 3 de janeiro, vai fazer 1 ano que eu postei meu primeiro vídeo. Se você olhar o número de seguidores que eu tenho aqui, tá? Hoje é 27 de dezembro de 2025, que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tenho 113 inscritos no YouTube, é nada. Mas eu estou toda semana gravando um vídeo aqui. Pelo menos 1 por semana, mas eu tento fazer 2. Não é perfeito, não é nada, mas eu botei esse compromisso comigo mesmo e vou fazendo. Por quê também? Porque eu preciso. Por
porque eu preciso me desenvolver como comunicador, beleza? Cara, espero que tenha sido bom para você, proveitoso. É isso, bora dar nossos pulos. Valeu, abraço.